Olá. Sabe que eu vou botar esse ponto. Olá, eu sou o Thomas. E eu sou a Pamela. Essa é a Pamela e esse é mais um episódio do Vivendo a Palavra. Vocês obviamente já notaram que o programa vai ser um pouco diferente. Eu claramente não sou a Pamela. E hoje a gente quer conversar sobre... Que bom, né? Pamela de Barro. E hoje a gente quer conversar sobre Vivendo a Palavra no trabalho. A gente está nesse período da pandemia agora, da quarentena, tem muita gente que está trabalhando de casa, tem muita gente que está à frente dessa batalha, como os médicos, como policiais, bombeiros, e tem muita gente que agora está sem emprego também. Mas uma coisa é certa, todos nós revisitamos o nosso trabalho de alguma forma, analisamos como é o trabalho que a gente tem, ou o trabalho como poderia ser, como vai ser, muitas discussões estão sendo ditas sobre o trabalho. Mas a Bíblia, ela também fala muito sobre o trabalho e a importância de trabalhar. Quando a gente vê Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a gente vê que Paulo, esse pessoal de Tessalonicenses, eles estavam crentes, estavam firmes, mas a gente vai ver que eles estavam achando que Jesus ia voltar amanhã. Então muita gente falou, se Jesus vai voltar amanhã, eu não vou precisar mais trabalhar. Então eles vendiam as coisas deles, eles não começavam a trabalhar. E a gente vê em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 10 e 12, que Paulo diz: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. A gente vai ver na Bíblia diversas passagens falando sobre o trabalho, a gente vai falando sobre a formiga, e a verdade é que o trabalho ele é bênção para os homens, o trabalho é bênção para as mulheres, o trabalho é bênção para a gente aqui na Terra. E quando o trabalho é feito da forma correta, de acordo com a palavra, ele vai sempre ser uma bênção nas nossas vidas. E eu queria conversar hoje sobre 3 coisas que eu acho que são essenciais na vida do cristão quando a gente fala sobre trabalho. A primeira coisa que eu acho ser essencial para um cristão, na verdade, todo mundo, é a ética no trabalho. É claro que o mundo inteiro seria perfeito se todos tivessem ética. Mas quando eu estou falando de ética, eu estou falando sobre os valores, sobre os conceitos que a gente carrega na nossa vida. Existe muita discussão sobre se a ética é universal, se a ética não é universal, se cada um tem sua ética, etc e tal. Mas a verdade é que eu e você, como cristãos, a gente tem o nosso guia moral, a gente tem o padrão que a gente deve seguir e que é sempre a Bíblia. E muita gente, muitas vezes, eles levam a Bíblia para algumas áreas da vida delas, mas elas não levam a Bíblia para outras áreas. Algumas pessoas gostam de deixar, talvez, a Bíblia para a família e para a igreja, mas não gostam de levar a Bíblia para os amigos. Algumas pessoas gostam de levar a Bíblia para casa, mas não levam para o trabalho. E a verdade é que no nosso trabalho, a gente também deve seguir as regras morais e os valores que a Bíblia passa para mim e para você. A gente vai ver muitas vezes no trabalho, porque apesar do mundo achar algumas vezes, ou a cultura da empresa ser normal você, por exemplo, sonegar imposto, a Bíblia é muito clara que a gente não deve fazer isso. Muitas pessoas acham normal você ser desrespeitoso com um cliente, ou você ser desrespeitoso com uma pessoa que é inferior a você ou que é subordinada, e a Bíblia diz claramente que a gente também não deve agir assim. Então, apesar do mundo estar sempre dizendo uma coisa, ou até algumas vezes a cultura da empresa dizer uma coisa para nós, aí é muito importante a gente entender que a Bíblia, ela não muda. A Bíblia, os valores que estão na Bíblia, eles são atuais, eles são perfeitos para nós até hoje. E é por isso que a gente precisa sempre trabalhar com a ética da Bíblia no nosso dia a dia. Outro ponto que é essencial quando a gente fala de viver a palavra no trabalho é o equilíbrio. A gente sabe que a gente tem, em um extremo da nossa vida, a gente tem os workaholics que são viciados em trabalho, eles são viciados em ter eles têm a necessidade de ter o sucesso, de conseguir a promoção, de serem os melhores, das pessoas verem eles, mas do outro lado a gente também tem aqueles que são super preguiçosos. A gente tem aquelas pessoas que elas, você jogar uma carteira de trabalho, elas fogem. Aquele pessoal que eles não querem saber de trabalho de jeito nenhum. E se tem uma coisa que Deus não gosta é de preguiçoso. Ele compara a gente até pra gente ser como as formigas, que estão sempre trabalhando, sempre em ação. É verdade. E uma coisa que eu acho linda na Bíblia é como ela fala de equilíbrio na nossa vida. Não só na vida do trabalho, mas em todas as áreas da nossa vida. Mas a gente precisa ter equilíbrio principalmente no trabalho, porque, bem ou mal, eu e você, a gente passa a maior parte do nosso dia no nosso trabalho. E se a gente não conseguir ter o equilíbrio no nosso trabalho, o equilíbrio de tempo, o equilíbrio de esforço que a gente faz, isso vai afetar todas as outras áreas da nossa vida. Se a gente é o tipo de pessoa viciada no trabalho, que a gente tem um horário, vamos dizer, de 8 às 6, mas aí a gente chega em casa, a gente continua trabalhando, nos sábados e nos domingos a gente continua trabalhando, a gente não tem tempo para estar com a nossa família, a gente não tem tempo para ir para a igreja, a gente não tem tempo para nada, isso é falta de equilíbrio. Nenhum trabalho deve ser assim. Você precisa ter muito cuidado em como que você está se esforçando no seu trabalho, o quanto de dinheiro que você está depositando no seu trabalho. E mais do que isso pode afetar a nossa saúde, isso pode afetar a nossa saúde tanto física, tanto emocional, ainda pode afetar nossos relacionamentos familiares. Isso
muito casamento prejudicado exatamente porque ou a mulher ou o homem trabalham demais e não tem tempo para passar com a família. É casamento e relacionamento de pais com filhos. É verdade, a gente vê, nossa, tem tantos filmes, é incrível como até o mundo consegue ver como o equilíbrio é essencial, quando a gente vê que as pessoas elas se dedicam tanto a uma coisa, se dedicam menos à família, se dedicam menos a lazer, e isso é importante para a nossa vida. Quando a gente lê Eclesiastes 4, versículo 8 diz: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. E é por isso que a gente precisa realmente ser equilibrado na nossa vida toda, mas também no trabalho. E eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa que, se você deixar, eu vou trabalhar muito. Eu sou muito focado em resultado, eu sou muito focado em cumprir meus objetivos. A Pamela sabe, quando eu tô com um projeto na mão, quando a gente tem que entregar um livro, quando a gente tem que começar a impressão de alguma coisa, ou então a gente tem essa campanha de marketing que precisa ser completada, é claro que a gente vai ter prazos de entrega no nosso trabalho. E é claro que a gente vai ter momentos da vida também que a gente vai ter que trabalhar mais do que em outros, óbvio. Exatamente. É claro que se algum dia você precisar fazer hora extra, isso é normal, não tem como escapar. Mas agora, se você é o tipo de pessoa que quer fazer hora extra 5 vezes por semana durante 6 meses, alguma coisa você precisa acertar no seu cronograma de trabalho ou então na forma como você está lidando com o trabalho. Eu queria deixar 2 dicas. Eu gosto sempre de coisas para facilitar a minha vida. E existem 2 aplicativos que eu não vivo sem no meu trabalho, que eles são essenciais para eu poder me organizar. E o primeiro, e a Pamela vai colocar em algum lugar aqui. Ai, tá me dando trabalho para edição. O primeiro aplicativo que eu amo, o meu principal aplicativo, se chama Airtable. E aí a Pamela vai colocar até no link da descrição um link que você consegue para você baixar e que vai me ajudar. Então, por favor, gente, baixa, bota seu e-mail, se inscreve, faz o seu login no Airtable. Então, acho que é recebidos. Airtable me patrocina. Mas o Airtable ele é muito bom porque ele vai te ajudar para fazer os seus projetos. Então ele é um aplicativo bem user-friendly de gerenciamento de projetos. Então ali é onde a gente controla todos os nossos clientes, é onde a gente controla toda a produção de livros, é onde a gente controla todo o nosso marketing, tudo em um lugar só. Mas ao mesmo tempo, para fazer minhas atividades diárias, eu uso sempre o OneNote, que vai ficar aqui desse lado. O OneNote, que é da Microsoft, é um aplicativo maravilhoso que eu uso sempre para minha lista de to-do, de lista de afazeres que eu tenho para fazer todo dia, e também a lista que eu tenho, por exemplo, de anotações, e funciona como um caderno virtual que não tem que gastar folha. Então são maravilhosos e com certeza vai te ajudar a equilibrar mais o seu tempo e te ajudar a ser muito mais eficiente. Momento blogueiro. Momento blogueiro. Mas o mais importante que eu queria falar hoje é que existe uma coisa que é essencial, não só para a nossa vida cristã, mas também para o nosso trabalho, que é ser exemplos. Quando a gente lê em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz: seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Quem me conhece sabe que eu amo esse versículo, eu levo ele para minha vida todos os dias. Eu sei que quando a gente lê esse versículo, é Paulo falando para Timóteo, é uma carta pastoral, mas isso é algo que eu e você a gente precisa levar para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente está falando de ser exemplos, fala ainda mais de conduta, a gente precisa ser exemplos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente sabe que as pessoas, quando olham pra gente, a gente, por exemplo, diz não para sonegação de imposto, quando a gente diz não para o abuso, quando a gente diz não para desrespeitar alguém no nosso trabalho, a gente sabe que as pessoas vão olhar pra gente e saber que tem algo de diferente em mim, em você. E é exatamente isso que a gente precisa. A gente não pode se amoldar ao padrão desse mundo. Por mais que a nossa empresa tenha uma cultura terrível, a gente não pode ser terrível. Por mais que a nossa cultura tenha, a nossa empresa tenha uma cultura que seja desrespeitadora, uma cultura que seja negativa, a gente não pode se amoldar a esse padrão. A gente precisa fazer a diferença aonde a gente estiver. E algo importante também é que, assim, Deus, ele é o nosso maior... A gente precisa primeiramente agradar a Deus. Então, a partir do momento que o nosso chefe manda a gente fazer alguma coisa, ou um supervisor manda a gente fazer uma coisa que vai totalmente de encontro à palavra de Deus, seja uma mentira, seja alguma ação, seja tratar alguém, enfim, o que seja. Se a gente sabe que é errado, se a gente sabe que desagrada a Deus, a gente precisa dizer não. E se você disser não, uma coisa que Deus sempre faz é que Deus honra. Deus cuida daqueles que são justos, Deus cuida daqueles que estão com eles. É verdade. Por exemplo, no seu dia a dia, quando você fala não para certas coisas, as pessoas vão notar. Principalmente quando a gente fizer coisas que fazem a diferença, as pessoas notam mais ainda. Quando você é aquela pessoa que as pessoas sabem que você é uma pessoa simpática, que você é o tipo de funcionário que fala
do porteiro até o presidente, não importa qual seja o seu cargo, as pessoas notam. A gente muitas vezes pensa que são coisas pequenas e que ninguém percebe, mas as pessoas percebem. Quando a gente trata aquela pessoa que todo mundo deixa de lado muitas vezes, e a gente trata essa pessoa bem, as pessoas percebem. As pessoas precisam notar a gente, notar em nós Jesus todos os dias. As pessoas precisam notar em nós a Bíblia todos os dias. A nossa vida precisa ser um livro aberto, uma carta aberta sobre o Evangelho, e principalmente no nosso trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Essa é a verdade. A gente está metido nas nossas empresas, nos nossos consultórios, nos nossos cursos, onde quer que a gente trabalhe, a gente está lá a maior parte do tempo, e é lá principalmente que a gente pode alcançar tantas vidas. Então no seu trabalho seja exemplo na sua conduta, mas também na forma como você fala, no que você fala. Você tem a oportunidade de falar de Jesus, use isso. E qualquer trabalho, seja um trabalho que seja uma coisa mais manual, se você... Enfim, o que seja, em qualquer trabalho tem como a gente viver a palavra de Deus. Né? Qualquer trabalho que seja lidando com o cliente ou não. A gente precisa entender que em qualquer ambiente de trabalho a gente tem como ser correto, a gente tem como viver realmente mostrando Jesus e realmente mostrando a palavra dele. Exatamente. Então, entenda uma coisa, você precisa brilhar, você precisa ser luz, você precisa refletir Jesus aonde quer que você esteja, e principalmente no seu trabalho. Então, aonde quer que você esteja, aonde quer que você trabalhe, entenda que você é luz e que você precisa ser exemplo. Uma coisa que é muito importante, que várias vezes a gente esquece ao longo do nosso dia a dia, é orar, entregar para Deus o nosso trabalho. Se você chegar no seu trabalho, se você chegar no seu consultório, você chegar onde quer que você trabalhe, entregar para Deus o seu dia. Ora, pede direção, pede ajuda, entrega os seus projetos, a sua semana, tudo que você tem que fazer, as dificuldades, entrega para Deus, pede ajuda para Ele. Isso não importa se você trabalha no escritório, se você trabalha com pessoas, se você trabalha diretamente com clientes, se você trabalha com paciente, com quer que seja que você trabalhe, entregue para Deus. Ore e peça a direção dele, que ele vai te ajudar. E você vai ver a diferença que faz você entregar para Deus todos os seus dias de trabalho. Então é isso, gente. Que Deus te abençoe, que você possa verdadeiramente viver a palavra no seu trabalho, no seu dia a dia, que você possa ser exemplo, que você possa verdadeiramente fazer a diferença onde quer que você esteja. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui nos comentários alguma coisa que você tenha gostado, alguma ideia de vídeo que você tenha, alguma ideia de tema que você tenha. Não se esquece de se inscrever aqui onde é, aqui embaixo, que eu não sei. Não esquece de dar um like no vídeo, e até o próximo Vivendo a Palavra.